noite. Bem-vindos à 18ª edição do Projeto 3 em 1. A cada 2 anos, o mercado de comunicação se movimenta em torno das eleições. Às vezes é o Natal dos publicitários, às vezes é o terror dos jornalistas. E, sem dúvida nenhuma, é um campo de trabalho para fotógrafos, produtores de áudio e vídeo. O certo é que as eleições provocam inúmeros debates sobre o fazer na comunicação. O jogo é tenso e o juiz nem sempre é justo ou toma conta de todos os detalhes e de tudo que rola no campo. É quando os profissionais envolvidos nas campanhas empregam suas técnicas, expertises e conhecimentos para trabalhar a imagem do seu candidato, técnicas de marketing político e eleitoral para driblar as estratégias da concorrência, e os jornalistas responsáveis pela cobertura nos veículos de comunicação costumam andar em cascas de ovo, com extremo cuidado para não cair e nem criar armadilhas involuntariamente. Com valores milionários gastos em campanha, pesquisas tensionam este mercado, convocando toda a experiência possível para sair bem nele. É a bola que rola no jogo e só craque para driblar e fazer um gol de placa. Para dividir essa experiência com os alunos de comunicação, a comunidade acadêmica e também os apaixonados por esse tema, convocamos aqui hoje um time que tem muita história para contar. Repórter fotográfico, radicado em Vitória, que atende pautas nacionais e internacionais de todo o Brasil. Ele tem experiência com manifestações de rua, campanhas políticas, cotidiano, fotografias de viagem, paisagens, retratos editoriais e institucionais. Atualmente trabalha com jornalismo na Prefeitura Municipal de Vitória. Vamos chamar Yuri Barashvili. Também formado em jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ele já foi colunista na Praça 8, no jornal A Gazeta, comentarista de política na Rádio CBN Vitória e também no Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta. Atualmente está no Ministério Público. Quem sobe agora é o jornalista Radamés Amorim. Sócio e diretor de criação da BOL Comunicação, redator publicitário com formação em comunicação social, habilitação em publicidade e propaganda na UFES, trabalhou na Prisma Propaganda, MP Publicidade e BOL Comunicação. Participou de campanhas para o governo do Estado do Espírito Santo e prefeituras diversas. Vamos chamar Gabriel Campos. Eu sou Vanessa Ferrari, aluna aqui do curso de jornalismo da universidade e assessora da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Trabalho do Governo do Estado. Nosso debate vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro, nossos convidados têm 15 minutos cada para contar suas experiências no mundo da comunicação e política. A seguir, o debate está aberto para as perguntas da plateia. A Betina e o Tadeu estarão com papéis para os interessados em fazer alguma pergunta aos convidados. Um lembrete, é necessário assinar a lista de presença para receber os certificados de frequentadas 3 reuniões. Vamos ao debate. A gente pode ir pela sequência, começando com o Yuri, depois a gente passa para o Radamés e terminamos com o Gabriel. Boa noite. Acho que peguei a responsabilidade de começar aqui. Vanessa já me apresentou. Ainda, aqui começando, complementando, eu ainda sou aluno aqui do curso da UFES. Espero que por um tempo muito limitado. Mas a primeira coisa que eu gostaria de fazer é diferenciar 2 coisas aqui. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre como é fazer fotografia durante uma campanha política e como é fazer fotografia institucional, porque, querendo ou não, são desdobramentos uma coisa da outra. Minha experiência começou com campanha política até bem recentemente. Eu trabalhei na campanha do Luciano Rezende e trabalho com ele há 2 anos e meio, já devido à consequência de termos vencido a eleição aqui em Vitória. Eu trabalho também, e uma coisa que é bem legal de fazer essas 2 coisas juntas, para a agência de fotografia da Folha de São Paulo, que é a Folha Press. A primeira coisa assim, que eu gostaria de diferenciar como fotografia de campanha e fotografia institucional é que muitos fotógrafos e muita gente que trabalha em campanha não precisa, durante a mesma, vestir a camisa do candidato. Eu aprendi que facilita muito o envolvimento e a confiança se você sim se
tem intenção de votar no candidato ou apoia as propostas dele, para não haja nenhum conflito interno. É muito mais fácil trabalhar com algo ou alguém que você já teve conhecimento, sabe do tipo de pessoa que é, entende as propostas dele, do que trabalhar alguém que você não tenha confiança no que você está fazendo. Querendo ou não, o seu trabalho vai ajudar a eleger o cara, ou a mulher no caso, e você vai ter uma passagem de responsabilidade por isso, querendo ou não. Da minha própria experiência, antes de aceitar o trabalho, eu busquei recomendações sobre saber como era a pessoa que eu ia trabalhar com, que no caso é o prefeito Luciano. Dei uma pesquisada no histórico político dele antes de aceitar ou não fazer a campanha. Que eu fui até convidado, foi pela professora de algum de vocês, foi a Janaína, que estaria aqui, mas infelizmente por compromisso pessoal teve que desmarcar. Que aliás, super elogio a minha colega de trabalho, extremamente competente. Para vocês que agora vão apresentar grande parte aqui a primeira oportunidade de trabalhar com campanhas, agora na eleição de 2014, alguns de vocês vão se enveredar por esse negócio. Eu posso adiantar algumas coisas. Na minha área, pelo menos de fotografia, não sei se o Radanese e o Gabriel vão concordar, mas é uma área extremamente divertida em muitos momentos. É uma área que você tem disponibilidade de fazer coisas, na minha opinião, muito legais no âmbito político, mas que também tem seus momentos que são muito duros e muito estressantes. Uma das coisas mais importantes para esse meio, não só como fotógrafo, mas eu acredito como todas as posições de campanha, é você ler tudo que sai de política todos os dias. Como exemplo, quando eu decidi entrar nisso, a primeira coisa que eu lia todos os dias era a coluna do Radanese na Praça 8 e toda a área de política da Gazeta. O mesmo eu fazia na coluna de política da Tribuna e lia o Século Diário do dia anterior. A primeira coisa que eu fazia logo de manhã para poder entender o que eu ia passar o dia todo. Porque, querendo ou não, você acorda 6, 6 e meia da manhã e vai até 11, meia-noite, fazendo exatamente a mesma coisa, frequentando os mesmos lugares que outro candidato já passou, então que as pessoas também participem desse meio, e você vai precisar, querendo ou não, entender do que você está retratando como fotógrafo ou como assessor durante a campanha, o que você está apoiando e o que está dando certo e errado. Eu acho que esse conhecimento é uma das coisas mais vitais para você poder fazer seu trabalho corretamente. Bem, dentro da campanha, sua principal tarefa é representar bem o candidato. Existiu um presidente, se eu não me engano foi Ronald Reagan, que disse isso, que política é político beijando bebê, abraçando mãe e fazendo pessoas sorrirem. Eu posso dizer que para fotojornalismo dentro da política é basicamente isso. Você vai ter que, sim, as maiores margens que você vai fazer para o candidato, porque você não está fazendo uma matéria, você não está fazendo jornalismo, por assim dizer, você está trabalhando para um candidato que tem um objetivo. Seu objetivo, portanto, vai ser representar bem aquilo. E são os maiores margens, são abraços espontâneos, crianças, multidões, existe toda essa questão. Você vai ter que buscar a melhor cena para a pessoa. Não necessariamente vai ser a melhor foto e não necessariamente vai ser a foto que será notícia. Mas se você puder aliar tudo, ótimo. É a melhor coisa que você pode fazer. Mas na maioria do tempo, quase 90%, você vai estar fazendo simplesmente a melhor foto para a pessoa. Além disso, eu digo que, na minha experiência, sua segunda tarefa é, além de fazer o candidato, o seu candidato de escolha do trabalho, ficar bem, é fazer o candidato adversário ficar mal. Acho que o primeiro exemplo que eu deixei no Google Chrome é um exemplo disso. Esse foi o último debate na Rede Gazeta. Radanese estava, inclusive, participando. Foi o último debate da Rede Gazeta durante as eleições. Foi o debate do segundo turno. A eleição já vinha há 3 semanas do segundo turno, quando houve uma virada do Luciano em cima do Luiz Paulo. Vinha um clima muito pesado e muito agressivo. Foi um segundo turno extremamente estressante. Foi um segundo turno muito cansativo. E durante o primeiro debate, faltando 2 semanas para o primeiro debate do segundo turno,
o candidato Luiz Paulo fez algo assim que ninguém esperava dentro de um debate, que é o segundo exemplo. Está do lado, é a imagem do Facebook. Ele dormiu às 8h30 da manhã num debate na Rádio Espírito Santo. Ele deitou e dormiu, abaixou a cabeça, cochilou. Na época, quem estava com ele do lado era César Conago, deputado federal. A cada 5 minutos, cutucavam Luiz Paulo para ele acordar. Respondia, voltava a dormir. Cutucava de novo, acordava e respondia. E, no espírito desse envolvimento, eu fotografei e filmei o candidato. E a gente passou para a coluna, passou para todo mundo, ele dormindo durante um programa que ele deveria estar respondendo as perguntas ao vivo. Pode voltar o exemplo. Uma das coisas assim que eu acho muito proveitoso trabalhar junto com a agência enquanto você faz esse tipo de serviço é que essas fotos foram disponibilizadas através da Folha. Essa matéria saiu na Veja, saiu na Folha, saiu no Estadão, saiu na Istoé também. Exatamente esse díptico de imagem, o Luciano sorrindo e o Luiz Paulo cara emburrada. Ele fez cara emburrada para mim o segundo turno todo. Toda vez, todo debate que tinha, ele fazia cara emburrada para mim. Todo debate que tinha, ele fazia cara emburrada para mim. Essa oportunidade, eu consegui fazer 3 fotos. As 3 ele com cara emburrada para mim. Aí eu peguei uma, escolhi e lancei para todo mundo. Aí deu isso aí. Foi, na época, a matéria mais distribuída da Veja na região do Espírito Santo, e se eu não me engano ainda é. Acho que ainda é. Então, o que eu disse aqui de campanha política, eu carrego muito do que eu fiz isso e continuo fazendo, o que eu quero fazer para frente nessa área. Mas, depois disso tudo passado, eu passei também a fazer fotografia institucional dentro da prefeitura. Geralmente é o caminho de entrada, você faz a campanha e assume um cargo para continuar o trabalho. Alguns aceitam, outros não. No meu caso, eu tinha 21 anos na época, eu aceitei porque eu achei que essa experiência é muito legal e realmente não me arrependi. Tem sido muito, muito bacana o tempo que eu tenho passado lá. Só que as coisas são bastante diferentes. Eu trabalho por dia em torno de 8 horas. Tem dia que não tem nada para fazer e tem dia que eu começo às 7 da manhã e termino às 24, 1 da manhã, 2 da manhã. Depende muito. Sua disponibilidade é quase total num cargo de comissionado. Esse horário é fixo quando você tem uma função fixa, e quando não, você fica disponível a trabalhar sábado, domingo, feriado, a viajar com o prefeito, sair da cidade, voltar, e é bem cansativo às vezes. Isso sem somar outras coisas que você faça. Uma das grandes vantagens que eu encontrei nesse trabalho, trabalhando com o candidato, no caso, hoje, com o prefeito que eu trabalho, foi ter encontrado muitos contatos interessantes a partir disso. Ter feito vários contatos, não só na área política, mas também em outras áreas. Para outros trabalhos que eu desenvolvo, não só trabalhando nessa área, a rede de contatos foi uma das grandes vantagens que tive a partir disso. Você frequentemente vai encontrar personalidades, você vai encontrar, para quem gosta de tietar, você geralmente vai encontrar muitas estrelas, jogadores de futebol, jogadores de basquete. Para quem tem interesse nisso, é uma das vantagens que eu posso ver para exemplificar aqui. Mas, além disso, você consegue expor seu trabalho para mais pessoas. Você abre-se um leque de alguém que tem exposição na mídia, que utiliza seu trabalho para vantagem dele, obviamente, mas que também, através disso, te ajuda a criar um nome, a criar uma própria... É quase como se você tivesse uma empresa de publicidade trabalhando a seu favor, se você souber que você tem um lugar ali, respeitar o seu lugar e fazer seu trabalho bem. São coisas importantes, acho que em qualquer espaço. Bem, eu tinha planejado falar 10 minutos, mas acho que estendi. Um dos pontos que realmente você vai necessitar ter, que não pode ocorrer em todo o meio político, não só na campanha, como no institucional também, é sigilo e confiança. Dentro de um cargo de proximidade, você vai acompanhar o prefeito, candidato, ou que seja, governador, a todo lugar, muitas vezes no carro dele, e vai acabar ouvindo muito.
você sempre acabará tendo informações que você não pode divulgar, não deve divulgar. É necessário que exista um elo de confiança entre quem você vai estar trabalhando e fotografando, assim como você ter ainda assim uma distância. Você ainda é um funcionário, mas é necessário sigilo, confiança extrema. Nada do que esteja ali que você saiba pode sair, porque no momento que algo vazar e for você está fora. É fácil assim. Primeira coisa, você foi. Uma coisa que eu queria ressaltar aqui também, antes das perguntas, é que para quem quer fazer só isso, é um mercado extremamente fechado. Aqui em Vitória, no que eu trabalho com fotografia institucional, são 5 vagas, uma na Prefeitura de Vitória, uma em Vila Velha, uma em Cariacica, uma em Serra e uma no Governo do Estado. Todo mundo se conhece e são 5 vagas. É muito fechado o mercado. Então eu recomendo, isso é uma coisa que você vai fazer por tempo limitado. Você dificilmente vai passar de uma gestão para outra. Eu tiro o único exemplo disso aqui hoje, é o Tiago do Palácio Anchieta, que é o fotógrafo do governador, que ele passou de gestão. Ele trabalhou com a Artung e trabalha agora com o Renato Casagrande. É o único que eu lembro nos últimos anos que fez essa transição. Então, procure investir o seu tempo em outras coisas também, pouco tempo livre em realizar outros trabalhos de interesse que vocês também gostem, e manter-se sempre atualizado em outras áreas também, porque é um emprego temporário. Você vai continuar fazendo isso, mas às vezes não com a mesma pessoa e às vezes não no mesmo estado. Então, uma coisa que eu também gostaria de dizer é que ampliar o leque de oportunidades é sempre muito importante. Eu acho que das falas aqui, o mais interessante vão ser as perguntas que vão surgir, então eu vou encerrar por aqui e passar a palavra para o Hananese, que acho que vai dar uma leitura bem legal do que é a política no Estado hoje. Obrigada, Yuri. Agora a gente vai ouvir o Hananese para falar um pouco da experiência dele no meio de comunicação. Alô? Vocês estão me ouvindo bem? Acho que deu um probleminha aqui com o fio, mas, bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, obrigado pela presença. Política é sempre um tema difícil, um tema que é rarefeito, que nem todo mundo acompanha, nem todo mundo gosta. Eu estou vendo aqui que o auditório está com um público interessante, então, obrigado pela presença, obrigado também aos professores, né, que são responsáveis pelo projeto 3 em 1. Esse projeto é interessantíssimo. Eu sou formado em jornalismo pela UFES e na época que eu estudei aqui não tinha um projeto desse, então eu acho que é importantíssimo para vocês que estão estudando, estão se formando, terem essa visão das pessoas, né, que hoje estão no mercado em áreas diferentes. Bom, eu vou falar então um pouquinho sobre o jornalismo político e acho até interessante ter começado agora depois de Yuri, porque ele deu uma visão interessante mesmo do que é uma campanha eleitoral, e eu vi várias semelhanças entre o trabalho aí de jornalismo, o trabalho de colunista, com o trabalho aí que ele executa, com o trabalho de marketing, com o trabalho nas campanhas eleitorais. E também tem diferenças, obviamente, mas o que eu achei assim de interessante da fala dele é que ele mostrou como que é duro, como uma campanha eleitoral é dura, como que você trabalha o tempo todo com interesses diferentes, você tem que se equilibrar entre esses interesses diferentes, e você que está numa função de cobrir, de acompanhar os candidatos, de opinar sobre esses candidatos, sobre as promessas deles, sobre os compromissos dele, você às vezes fica numa posição muito difícil de você conseguir entender exatamente o que é fato, o que não é. Então, é exatamente por isso que as campanhas, a cobertura das campanhas eleitorais, em geral, ela é planejada quase que com um ano de antecedência. Então eu vou falar assim rapidamente sobre como é que funciona essa parte prática, essa parte mais técnica da elaboração da cobertura de uma campanha, e depois eu vou contar um pouco da minha experiência aí de redação, que eu passei a maior parte do tempo, trabalhei 13 anos na Rede Gazeta. A maior parte do tempo foi como repórter, editor adjunto e depois colunista do jornal A Gazeta.
E aí, mais no período final, um pouco antes de eu sair, eu fui comentarista da Rádio CBN e também comentarista da TV Gazeta, né? Mas é o seguinte, como é que acontece a campanha, como é que começa a cobertura de uma campanha eleitoral? Na Rede Gazeta, funciona da seguinte forma, e aí, assim, tomando a Rede Gazeta como uma certa base, mas não é muito diferente do que acontece nas outras redes, nas outras empresas, né? No início do ano, a Rede Gazeta edita uma espécie de manual de cobertura das eleições, que é basicamente uma regra do que pode e do que não pode. Isso vale para os jornalistas e vale também para o pessoal de publicidade, porque também tem anúncios de candidatos, anúncios de empresas que vão aí financiar campanhas políticas. Então, desde o início do ano já existe aí um manual de regras de conduta para os funcionários da rede. Bom, esse é o primeiro passo. O segundo passo é que os editores da área de política e os editores da TV e os editores da rádio, das rádios, eles começam a planejar a cobertura. Mas assim, é uma cobertura, no caso da TV e do rádio, ela não é tão ampla, como vocês sabem bem, né? Para o jornal e a internet são meios mais densos, eles permitem maior veiculação de informações, então você tem assim uma quantidade maior de texto e por isso você consegue se aprofundar. Normalmente os jornais eles têm uma editoria fixa de política, uma equipe fixa que acompanha diariamente como é que é o dia a dia dos candidatos, ele já tem uma interação maior com a área. Isso é diferente nas rádios e nas TVs, porque você tem um profissional que até de repente acompanha a política, mas ele também cobre diversos outros assuntos. Então, por isso, a cobertura da televisão e da TV, das eleições, ela é mais superficial, eles não têm aquele aprofundamento, né? Normalmente eles definem só a questão dos debates e pronto. Já o jornal, ele começa a se preparar desde o início do ano, então eles preparam uma série de eventos, porque senão, assim, a cobertura das eleições ela acaba ficando muito igual, fica todo mundo fazendo mais o mesmo tipo de cobertura. E lá na Rede Gazeta, desde o início do ano, havia uma espécie de planejamento para que tivesse projetos específicos, diferenciasse. Então, um projeto, por exemplo, que eu destaco bastante interessante, foi a questão na estrada, nas eleições, em que os repórteres viajavam aí por todo o estado, pé na estrada na eleição, perdão, e que eles circulavam aí por todo o estado para conhecer as campanhas de perto, em vários municípios, acompanhavam os candidatos, conversavam com os eleitores, principalmente conversavam com os eleitores para que a gente tivesse aí um quadro de realmente como que o eleitor, né, estava acompanhando a campanha. Então é isso, o planejamento começa no início do ano. Para a editoria de política, que foi a editoria em que eu sempre trabalhei na Rede Gazeta, as eleições elas são como se fossem as Olimpíadas ou a Copa do Mundo, por exemplo, para quem cobre esporte. É o principal evento do ano e suas atenções estão voltadas o tempo todo para isso. Então, por isso que tem que ter tanto planejamento, porque no jornalismo você tem o tempo todo imprevisto e as eleições, como o Yuri disse bem, elas são muito duras, são difíceis, envolvem muitos interesses, interesses políticos, interesses econômicos fortíssimos, é a luta pelo poder e você é o tempo todo bombardeado por isso, né? A editoria de política é essencialmente assim, você trabalhando sempre sobre pressão, sobre essas pressões, você tentando se equilibrar sobre isso. Na época das eleições, o mercado fica todo mais tenso e por isso que existe o planejamento, exatamente para que você consiga se equilibrar entre esses imprevistos, né? Então, basicamente assim que funciona. Durante a campanha, você tem uma divisão de tarefas. A equipe é dividida, ao contrário do que acontece, como eu disse, na televisão e nas rádios, na internet e no jornal você tem a equipe dividida e aí cada jornalista, cada repórter fica acompanhando algum candidato e ele cobre o dia a dia desse candidato, acompanha o dia inteiro, ele tem contato com os assessores de imprensa, procura saber o que ele vai fazer e é importante destacar isso porque é aí que surge o diferencial.
Na prática, todo mundo sabe, os candidatos das assessorias de imprensa passam para as redações a agenda dos candidatos. Então, na prática, todo mundo sabe o que o candidato A, o que o candidato B, o que o candidato C vai fazer no dia seguinte. Ele vai visitar tal parte da cidade, vai ter contato com eleitores, vai se reunir com o bispo, com o padre, etc. Então, assim, essa setorização é importante porque o repórter, ele acompanhando o candidato, ele consegue sacar o diferencial, ele consegue furar aí essa questão do marketing político, como o Yuri disse bem, você tenta vender a melhor foto, tenta passar uma informação, e claro que ele vai averiguar isso, ele vai ver se essa informação pode ser útil ou não, mas ele vai tentar, o bom repórter sempre vai fazer isso, ele vai tentar furar esse bloqueio aí da assessoria de imprensa, do candidato, que tenta blindar o candidato, ele vai tentar furar esse bloqueio aí da assessoria de marketing, que quer mostrar o candidato da melhor forma possível, ele acaba, né, sendo um produto também, um produto eleitoral, e ele tenta encontrar então na cobertura das campanhas um fato que chame a atenção, que ele tenha exclusividade. É isso que vale assim para o jornalismo, de uma maneira geral, mas no caso também da editoria de política e no caso também da cobertura das eleições, né? Que, como eu disse, é sempre uma cobertura muito, muito difícil, você está submetido sob pressões o tempo todo. Bom, aí como o Yuri fez também, eu acho que tem uma série de assuntos aí, isso dá margem a diversos temas. Eu acho que eu vou deixar um pouco para vocês perguntarem, que acho que aí a gente consegue explicar exatamente o que vocês querem saber. Mas, além disso, eu queria destacar um pouco também algumas coberturas que eu fiz das campanhas eleitorais, porque nesse período em que eu trabalhei na Rede Gazeta, eu cobri 7 eleições, né? Foram 4 eleições municipais e 3 eleições gerais, que são eleições assim para presidente da República, governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Nessas eleições, eu destaco então 3 que eu achei muito significativos assim para a história do Estado e envolveram tensões, envolveram alguns marcos até históricos aqui do Estado. O primeiro foi a eleição de 2002, quando o presidente Lula se elegeu pela primeira vez. Ele inclusive veio aqui no Estado. Na época eu era repórter, ele fez campanha aqui, enfim, havia toda aquela aura em cima do Lula, ele já havia disputado várias eleições. E foi muito emocionante a gente na imprensa acompanhar isso de perto, essa virada, esse início, essa virada do PT que levou ao PT ao poder. Coincidentemente, isso coincidiu também isso marcou também a chegada ao poder aqui do Paulo Artung, né, que já era um político aí com várias eleições, que eu tinha ocupado vários cargos, e foi uma eleição também disputadíssima aqui no Estado. Na época o Paulo Artung enfrentou o Max Mauro. Então eu também acompanhei essa campanha como repórter. Tem gente até que diz, por exemplo, que se a eleição durasse mais um pouco, o Max Mauro poderia ter virado em cima do Paulo Artung. Mas enfim, a partir dali, essa eleição marcou a chamada virada ética do Estado, né? O Estado era marcado aí por crises, por descontrole, por escândalos de corrupção. Hoje, felizmente, isso já não acontece mais com tanta frequência aqui, escândalos tão grandes. A gente tinha o grátis na Assembleia Legislativa. O governo do Estado passou por uma crise muito grande, crise ética, uma crise de desvio de recursos, etc. Então, assim, a eleição do Paulo Artung, todo esse debate sobre os rumos do Estado, ele veio à tona, foi debatido e, enfim, marcou aí o início de uma nova era. Coincidentemente, a outra eleição que eu destaco é justamente o final da era Artung, que foi a eleição de 2010. Também foi uma eleição muito dura, uma eleição muito difícil, e que aí nela aconteceram uma série de fatos, né, que inclusive entraram para a história até hoje são comentados, que foi a questão da reviravolta política do Ricardo Ferraço. O senador Ricardo, na época, ele era vice-governador, foi colocado na vitrine com 2 anos de antecedência pelo, na época, governador Paulo Artung, e quando a eleição realmente estava para acontecer, houve toda aquela virada, foi
muitas histórias de bastidores. A gente, como repórter, tinha muita dificuldade para saber o que era verdade, o que não era. E até para você escrever todo dia era complicado, porque até onde que ia o fato, até onde que ia a realidade e tal. E no final das contas o Ricardo Ferraz acabou sendo rifado do jogo, né? Quem acabou eleito foi o atual governador Renato Casagrande. Então também foi uma eleição muito, muito difícil de se cobrir, de se acompanhar, por todos esses fatos, por todas essas reviravoltas. Você não sabe, o candidato num dia era o Ricardo Ferraz, no outro dia a gente não sabia quem era, de repente era o Renato Casagrande, que era aliado do Luiz Paulo, depois acabou virando rival do Luiz Paulo. Então é um outro exemplo aí de cobertura difícil mas ao mesmo tempo também interessante, né, que eu tenho para citar. E por fim, eu entro aqui também na última eleição que eu acompanhei como integrante lá, como participante da Rede Gazeta, foi a eleição de 2002. Seguramente foi a eleição mais dura, mais difícil que eu acompanhei, desde que eu entrei na Rede Gazeta. Ela foi uma eleição assim, completamente diferente do que vinha acontecendo antes no Estado. Por quê? Por vários motivos, mas basicamente pelo seguinte: na época do ex-governador Paulo Artung, o ex-governador ele tinha uma maneira aí, especial de lidar com a questão da política. Ele negociava com os seus aliados a questão das eleições. Ele fazia acordos, os partidos, né, fazia acordos sobre a liderança dele, e aí eles meio que combinavam, não é exatamente combinavam, mas eles tentavam combinar o resultado das eleições. Eles definiam quais candidaturas seriam mais fortes, quais candidaturas seriam mais fracas. Com o fim do governo Paulo Artung, esse tipo de política, que na época era chamada de geopolítica de gabinete, né, acordos de gabinete, ele passou a não existir mais com tanta força. E aí, o que acontece? Os interesses partidários, os interesses das lideranças passou a se tornar mais diferente, mais acirrado, e aí você teve uma série de disputas acirradíssimas. Aqui na Grande Vitória, por exemplo, o Yuri trabalhou e citou a questão da campanha de Vitória, mas a eleição também foi dura em Vila Velha, foi dura também em Cariacica, que é onde houve o segundo turno. Em Vila Velha houve o segundo turno, na Serra também foi duríssimo, e em alguns municípios no interior, como Linhares e Colatina, por exemplo. Então, assim, de todas as coberturas que eu participei, essa seguramente foi a mais difícil, porque era muita informação desencontrada, os assessores ligando para a gente o tempo todo, os adversários se criticando. Então, imagina, você está lá, todo dia você tem matérias para escrever, você tem uma coluna para escrever, no meu caso que fazia coluna para a Essa8, e você precisava separar aí do meio dessa guerra o que era fato, o que era briga, o que era proposta, o que era interessante para o eleitor, o que era interessante só para os políticos. Esse é um dilema que os jornalistas, eu acho que os publicitários também, vivem quase todos os dias numa campanha, né? Ele tem que saber destrinchar bem os fatos, entender e o que é jogo político, o que é jogada do marqueteiro que está querendo ajudar aí o candidato dele, o que é jogada do assessor ou do adversário, e o que conta realmente para você escrever e para o eleitor, que é, afinal de contas, né, quem é o principal destinatário do seu produto. Você está escrevendo para tentar contribuir com as eleições, para tentar contribuir com a formação da opinião das pessoas. Então, resumindo assim, essa eleição foi muito dura, mas de certa forma ela resume também um pouco o que você vive no dia a dia da cobertura de política. Na cobertura de política você trata todos os dias com assuntos muito densos, assuntos muito difíceis. A boa parte do público não se interessa tanto por isso, e você é alvo de pressão o tempo todo, né? Como eu disse, pressões políticas, pressões econômicas. Às vezes você escreve uma matéria ou escreve uma coluna, o político não gosta, liga lá para o seu editor, reclama com o editor, liga para você 7 horas da manhã, te dá uma bronca: não gostei da sua coluna ou do seu texto, isso que você escreveu está errado. Aí liga para o seu chefe pedindo a sua cabeça. Então, assim, você lida com isso
muito, muito, muito na cobertura de política. Eu acho que isso existe em outras áreas do jornalismo também, claro, mas na área de política é uma área mais sensível, principalmente assim na área na época de eleitoral, né? E quando a gente participava dessas coberturas muito difíceis, a gente costumava até dizer lá na editoria que política é onde os fracos não têm vez. Se você for fraco, você pede para sair porque ali não é o seu lugar. Então, eu acho que é por aí. Assim, eu não quero desestimular ninguém a cobrir a área de política, que é muito interessante, tanto que eu me diverti muito, gostei muito, cobri por 13 anos, né? E, enfim, continuo acompanhando a política, gosto muito, vou gostar para sempre, mas assim, é uma área dura e acho que para você entrar, você tem que gostar mesmo, porque a pressão é muito forte. Obrigada, Radanese. Agora a gente vai ouvir um pouco da experiência do Gabriel Campos, que é publicitário da Baú Comunicações. Alô? Boa noite também, quero agradecer de novo o convite. Já é a segunda vez que eu estou aqui, tenho sempre muita felicidade de voltar aqui na UFES, onde eu também estudei e tal, e a gente sabe que é diferente, né? E principalmente para falar de um tema que é muito interessante, do qual eu gosto muito. Assim, eu uma vez vi uma entrevista do Carlos Burle, que é surfista, né, de onda grande, Tauim, e ele falava, perguntado sobre o surf normal, ele tratava quase como brincadeira de criança. Assim, eu só falo em prancha quando estou fazendo PowerPoint, mas eu faço uma associação com isso. Eu sou dono de agência, eu tenho clientes e tal, eu tenho mais de quase 15 anos de experiência na propaganda comercial, na publicidade em si, mas com certeza a propaganda, o marketing político, ele é de uma intensidade e ele atrai você de tal forma quando você está dentro, muito do que o Yuri e o Radanese já falaram, que eu tenho certeza que quem trabalha com propaganda, quem tem interesse em trabalhar com propaganda, tem que passar por essa experiência. Até outro dia eu estava conversando aqui com o professor Rodrigo, o professor Klaus Berg, e eu falava da necessidade de haver até mesmo uma matéria de marketing político aqui na grade do curso de comunicação. Como é que esse é um tema que às vezes você passa aqui por 5 matérias de redação publicitária para se formar redatores publicitários, mas o cara chega no mercado e de marketing político mesmo, redação política, ele nada sabe, né? E acho que a primeira coisa a ser diferenciada aí, talvez foi um pouco pontuada por eles, principalmente pelo Yuri, é a diferença entre o marketing político e o marketing eleitoral. O marketing político é uma coisa muito antiga. Ele remete, sei lá, à Grécia Antiga. A escola de retórica grega, Platão fazia críticas a isso, porque eu dizia que moldava o discurso para enganar as pessoas. Napoleão falava que o governo sem a opinião pública não é nada, né? Enfim, a própria Marselhesa é vista na Revolução Francesa, a Marselhesa é vista como ela já é um instrumento de marketing político, mas a coisa como a gente conhece, ela só foi nascer mesmo no século XX. Principalmente quem iniciou isso foi a Revolução Bolchevique, foram os comunistas, que usavam a propaganda incessantemente para repetir o discurso e falavam da divisão de meios, enfim, como é que isso tinha que ser. Isso naquela época, desde a panfletagem até em cada, imagina, num país do tamanho da União Soviética, você ter órgãos de imprensa para falar com cada ponto e tal. E posteriormente quem pegou isso para si foi o nazismo, né? Hitler tomou isso, mas com uma diferença. Para os comunistas, a propaganda era um instrumento de divulgação da ideologia. Para Hitler, e por obra de Goebbels também, né, que é um cara que era um grande gênio dessa parte da história, perdão a palavra como fascínora, mas que não importava a palavra ou o discurso, importava era a palavra penetrar. A propaganda ela praticamente se desvinculou ali do seu próprio discurso, né? E Hitler, assim, só para contar um caso, Hitler ele descobriu que ele percebia a massa como tendo uma alma feminina. Então valia muito mais a sensibilidade que ele causava do que até mesmo o que ele dizia. Então o uso de simbologias,
desde do rufar dos tambores, quando ele subia a escada para falar, o fogo, né, a suástica, enfim, tá tudo ali, né? Tá tudo aí. E a coisa foi evoluindo para o marketing moderno como a gente conhece, né? E aí assim a gente entra até na discussão, né? Que é assim, dentro da campanha, falando já da campanha, de como é que você trabalha para criar a campanha e como é que você tem o debate da forma, né? No que sentido? Do jornalismo e da publicidade, na criação da campanha. Há quem defenda que o jornalismo, a campanha feita com base no jornalismo, ela traz para si um pouco mais de credibilidade, né? Visto que as pessoas tendem a olhar para o horário eleitoral ou para a propaganda política com muita desconfiança, pela desconfiança que elas naturalmente têm dos próprios políticos. Então o jornalismo emprestaria essa credibilidade. Já por outro lado, a grande revolução da coisa só se deu mesmo quando a propaganda entrou forte. Que, como o Radanese falou, você tem um marco disso na campanha de 2002 para presidente, através do Duda Mendonça, que ele falava que a forma, no caso, era mais importante do que esse conteúdo, né? E uma coisa que ele usou muito para conseguir virar e quebrar a resistência do governo, da sociedade, que tem uma tendência a ser mais conservadora, com a propaganda, com o PT, né? E até, como ele mesmo falava assim, só fazendo a defesa da propaganda, forma nem sempre é maquiagem e conteúdo nem sempre é verdade, né? Falando especificamente da campanha em si, como o Yuri ressaltou, e é muito interessante estar aqui ouvindo do outro lado, eu já participei de 3, né? Eu participei de uma campanha para prefeito, eu fiz a pré-campanha para Aracruz agora, e eu tinha feito a campanha para governador em 2010 também, que foi muito mais leve, apesar de também muito intensa. A campanha para prefeito em 2012 foi, e eu tenho certeza que será provavelmente a experiência mais intensa que eu tive profissionalmente. Foi muito, muito pesado. A diferença, aliás, falando um pouco de novo sobre a diferença da propaganda comercial, quando você faz propaganda para um produto, tudo que você quer é conquistar opinião pública e, porventura, até mesmo a mídia espontânea, né? A grande glória do publicitário é quando, sei lá, Radanese fazendo uma coluna, e aí ele fala: Ricardo Ferraço está achando que vai ser o novo candidato a governador. Não sabe de nada, inocente. Aí pronto, a coisa pegou. A propaganda política não. Ela, mesmo que não queira, ela tem essa atenção. Então, se a propaganda comercial ela é feita com uma alta dose de diversão, e é necessário que seja assim para que o processo seja bem feito, a propaganda política, por sua vez, ela tem que ser feita com muita atenção e, de certa forma, até mesmo absorvida essa atenção, para que você não incorra no erro de, em vez de ajudar o seu candidato, você atrapalhar, né? Enfim, fora isso, você tem as diferenças básicas também, porque, né, entre candidato e sabonete, que sabonete não fala, sabonete não anda, sabonete não briga com as pessoas, sabonete não dorme, né? Enfim. E como é que funcionou isso? Você, falando do modus operandi da propaganda, da criação da campanha, antes da campanha, meses antes, por exemplo, fazer essa campanha, com certeza quem está trabalhando com campanhas majoritárias esse ano já está trabalhando tem muito tempo. Você vem fazendo pesquisas, para ver como é que é a percepção do seu candidato em relação aos outros. Então você começa daí a planejar o conceito, a campanha, jingle, enfim, tudo isso é feito e pré-testado antes. As pesquisas te dão os insights. Eu não estou falando aqui, tenho certeza, nenhuma novidade para vocês, né? Feito isso, lançada a campanha, você começa a trabalhar no dia a dia dela, que é você chegar, repetir o modus operandi também do Yuri, que é com certeza de todo mundo está envolvido, você lê os jornais, você tentar entender dali o que você vai tirar, o que você vai criar como elemento para você colocar no ar. Aí você tem reuniões para saber dentro daquilo o que você vai fazer, reuniões de pauta normais para se fazer o programa e também para se definir estratégias, passando também para outros meios. Por exemplo, na campanha a gente teve um caso interessante de um meio que é geralmente muito largado de mão, que é o carro de som. E quando a campanha começou a esquentar muito no segundo turno, a gente começou a usar o carro de som
para chamar as pessoas para assistir o programa de noite. Assim, ó, o programa hoje vai ser quente. Então o carro de som passava no bairro falando para cada um que, olha, assista hoje. Isso até foi citado, por exemplo, na Gazeta. Foi um fato, enfim, alcançou uma repercussão que na época que eu pelo menos nunca tinha visto no carro de som, né? Então você conseguir passar pelo carro de som também, outra coisa que a gente fez. Em cada bairro você gravar uma mensagem do candidato para que ele fale, ó, atenção povo de Caratoíra, aqui vamos trazer mais um ponto de ônibus, ali vai ter a UPA que você está esperando, vai sair, o próprio candidato falando, né? Enfim, são diversos meios que dentro de uma técnica, né, que busca a unificação, você tem que trabalhar para que a coisa, principalmente no caso, né, falando da época da campanha, muitas vezes você consiga reverter se você está numa situação ruim, falando especificamente do segundo turno. Um ponto importante também é falar assim, existe uma discussão sobre o valor do marketing político, como se todo o poder, né, eu já ouvi, por exemplo, jornalista dizer, chega de intermediários, Duda Mendonça para candidato. Mas assim, é bom lembrar que se você for só a retórica, os candidatos que têm boa retórica, tipo Fernando Collor, eles têm vantagem, né? Então, sobre outros que podem ser bons, mas não são bons de câmera, não são bons de vídeo, né? E, assim, ao mesmo tempo, dentro da campanha eleitoral, você também tem um fato novo de uns tempos para cá, que é a internet. Nesse caso, eu quero até citar um caso específico da campanha, que foi, até falando da criação de fato, que a gente precisava de trazer um fato novo, porque Luciano era um candidato difícil de ser atacado, né, até pela sua trajetória política, enfim. Mas ele tinha a questão do apoio do Magno Malta. Então a gente, dentro da campanha, a gente jogou isso, deu luz a isso e criou a campanha Magno Malta não, né? Eu quero até mostrar um vídeo, por favor. Acho legal explicar qual é o contexto político disso, porque até o Randanese falou da questão da política. A gente tende a achar que a política é uma coisa chata, porque a gente confunde política e politicagem com conchavo e naturalmente com corrupção, quando não é. A política, ela pode existir até mesmo, às vezes a gente tem resistência a isso, mas ela é muito interessante, né? Então, o que é, e falando da colocação dela, onde é que entrava essa estratégia? No segundo turno foram Luiz Paulo, Luciano. Ali, a decisão da campanha se daria nos votos de quem votava no PT. E que, por natureza, em geral, não vota no PSDB. Tinha muito mais inclinados a votar no Luciano, né? Até porque ele já tinha sido do PT, mais ligado ao partido. Só que havia uma possibilidade de fazer nessa ligação com um setor muito conservador, com o Magno Malta, a gente conseguir reverter alguns desses votos, como de fato conseguiu. Não foi tanto, mas a diferença do primeiro turno para o segundo turno foi relativamente menor, foi muito menor, né? Conseguiu bem, né? Eu vou até mostrar mais um vídeo antes de encerrar, para passar para as perguntas. Na verdade, eu queria mostrar, um outro vídeo da campanha do Magno Malta, mas vocês podem assistir isso no YouTube, tem todos lá. Eu acho que é o filme que, para mim, marca essa mudança e do poder do marketing político aqui no Brasil. O filme mais poderoso de campanha política que eu já vi, que foi feito para o PT
em 2002. Eu não sei se vocês todos lembram, provavelmente não, muito novos, né? Por favor.